vamos retomar aqui o nosso estudo do Apocalipse de Jesus segundo João. Estamos no capítulo 13 e este é cognominado o capítulo da sabedoria, porque para sua interpretação não basta o auxílio da inspiração, é preciso estudo, conhecimento amplo, preciso, nítido das Escrituras e da história. Sim, meus amigos, da história. Sem ela, esse capítulo, principalmente este, se torna um emaranhado, um labirinto sem saída. Mas nós vamos, com o auxílio da espiritualidade e com os fatos registrados na história humana, buscar com afinco e muito estudo o entendimento desse capítulo. É importante deixar claro neste ponto da nossa conversa, mais uma vez, que nada temos contra quaisquer pessoas ou quaisquer denominações religiosas presentes no mundo atual. Mas dentro da história, precisamos reavivar na mente alguns acontecimentos para entendermos a profecia aqui contida. Lembrando que João escreveu esse texto no início da chamada era cristã. O texto é, pois, anterior a muitos fatos que vamos citar aqui, os quais são de conhecimento geral, pois que narrados na história da humanidade. Dito isto, vamos entender que besta, em linguagem bíblica, significa o poder inferior, a força material sobrepujando todos os direitos e sufocando todos os nobres sentimentos. É a deificação de um homem, para quem se voltam todas as vistas e diante do qual todas as cabeças se curvam. Todavia, prestem atenção. O período a que corresponde a profecia deste capítulo é de 42 meses proféticos, o que já vimos em programas anteriores. Correspondem a 1260 anos literais. Portanto, esse homem não é uma pessoa, uma personalidade específica, pois que ninguém vive neste mundo todo esse tempo, mas sim representa um símbolo, um poder que permanece todo esse tempo. A história de Nabucodonosor é um exemplo frisante da bestialidade guindada ao poder supremo. Vejam o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento. Está lá a história desse rei babilônico. O sonho desse rei, que representa a sua própria pessoa alçada às culminâncias do poder, dá a ideia perfeita da besta, expressão empregada pelos profetas para significar o absolutismo e a ignorância, impondo leis e costumes que só dominavam com o auxílio da força armada. No livro do profeta Daniel, em suas visões, ele vê diversas bestas, uma que encarna os reis da Média e da Pérsia, outra que encarna o rei da Grécia, esta última representada por um bode peludo. A besta é sempre um sinal de violência do poder despótico. Na Idade Média, eram chamados besta os instrumentos de guerra. Havia a besta de garrucha, com que se despediam garrochas, ou seja, setas curtas. A do bodoque, que servia para atirar balas de barro.
a do pelouro, com que se atiravam balas de chumbo, a do escorpião, que arremessava setas ervadas com eléboro, é uma erva venenosa, chamada em Portugal erva besteira. Os soldados da Idade Média chamavam-se besteiros e se dividiam em besteiros da câmara, besteiros de cavalo, besteiros de garrucha, besteiros de fraldilha, besteiros do mar, besteiros do monte e besteiros do conto. Estes últimos eram os besteiros arrolados fornecidos pelos municípios, sendo cada corpo de tropas comandado pelo seu anadel, ou capitão de besteiros, e todos eles pelo anadel-mor, e que, usando da besta, formavam em Portugal uma milícia semelhante à dos bestas das comunas inglesas. Está começando a ficar claro esse texto do Apocalipse? Pois bem, nós vamos devagar, vamos a cada episódio um ponto, ou às vezes a gente destrincha esse ponto em 2 episódios, né, para a gente guardar bem na cabeça essa questão. E sabem que eu, lendo aqui esse texto, quando me deparei com a besta do bodoque, me lembrei da minha infância. Sim, minha infância. A gente tinha o bodoque, era um arco feito de pau de goiabeira, porque ele enverga bem e não quebra, né? Amarrado assim com uma tira de barbante, um barbante lá especial, e bem no meio assim tinha se colocava um pano, né, de lona costurado ali, que puxava aquilo, colocava assim a bolota aqui, né? E uma vez, acreditem, eu acertei, foi a cabeça do dedão. Nunca mais brinquei com aquilo. Nunca mais, porque doeu tanto que doía, viu? Nossa Senhora. Bom, mas histórias à parte, né? Vamos depois continuar com o nosso estudo. Por ora, um fraternal abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.